Olá, pessoal! Na aula de hoje vamos falar sobre sistemas de numeração. Um sistema de numeração ele é composto por algarismos, tá? E um número corresponde, na verdade, a uma sequência finita desses algarismos. No computador, nos sistemas computacionais, são utilizados 4 sistemas de numeração: o sistema binário, o sistema octal, o sistema decimal e o sistema hexadecimal. No sistema binário, nós possuímos 2 algarismos, o 0 e o 1. No sistema octal, temos 8 algarismos, do 0 ao 7. No sistema decimal, temos 10 algarismos, do 0 ao 9. E no sistema hexadecimal, nós temos 16 algarismos. Vamos do 0 ao que seria a letra F, que seria o 15, né? Então, ele vai do 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, o A representando 10, o B o 11, C 12, D 13, E 14 e finalmente o F o 15. Qualquer sequência, combinação desses algarismos, a gente tem um número. Por exemplo, eu tenho aqui o número 122. Esse número 122, na verdade, se eu não tiver nenhuma indicação de qual sistema ele está, ele poderia estar, por exemplo, no sistema octal, porque o sistema octal tem esses algarismos. Ele poderia ser um número do sistema decimal ou ainda do sistema hexadecimal. Ele só não poderia ser um número do sistema binário, porque no sistema binário não existe o algarismo 2. Já essa outra numeração, 1A, 2, só pode pertencer ao sistema hexadecimal. Nesse caso, eu nem preciso de uma indicação de que sistema esse número pertence, porque ele só pode pertencer ao sistema hexadecimal. E o número 1010 poderia ser o 1010, por exemplo, no sistema decimal, mas ele pode estar em qualquer um dos sistemas, porque os algarismos 1 e 0 pertencem a todos esses sistemas que a gente está estudando. E aí, para começar a estudar com mais detalhes todos esses 4 sistemas, a gente precisa relembrar de algumas propriedades do sistema decimal. Tá? O sistema decimal, um número decimal, a gente normalmente decompõe ele em unidade, dezena, centena, milhar, dezena de milhar, etc. Um exemplo é esse número 253. A gente pode dizer que esse número 253 ele é formado por 2 centenas, por 5 dezenas e por 3 unidades. E a gente sabe disso basicamente pela posição em que ele está. Mas mais do que isso, essa numeração ela pode ser transformada num polinômio. Por quê? Porque a unidade ela representa os números que são menores do que 10, que são múltiplos de 1 da unidade. Múltiplo de 1 significa dizer que ele é múltiplo de 10 elevado a 0. Qualquer número elevado a 0 dá 1. Já as dezenas significa que a numeração que tem aqui ela é múltipla de 10. Então, se a gente colocar 10 elevado a 1, a gente tem o número 10. Centenas são múltiplos de 100, por isso 10 ao quadrado. 10 ao quadrado dá 100. A milhar seria 10 ao cubo, 10 à terceira, que 10 à terceira dá 1000. Então, os números que estão aqui nessa posição são números múltiplos de 1000. E a gente pode montar o seguinte polinômio. O número 253 ele é equivalente ao dizer que eu tenho 2 centenas, ou seja, 2 vezes 10 ao quadrado, mais 5 dezenas, que seria equivalente a dizer que eu vou fazer uma multiplicação de 5 vezes 10 elevado à primeira, mais 3 unidades, que representa eu dizer 3 vezes 10 elevado a zero. Então, eu consigo montar esse polinômio, e esse polinômio representa essa numeração, 253. Por que isso é interessante? Porque também há outra forma de decomposição que a gente vai usar essas duas formas, tá? A gente vai usar tanto o polinômio quanto essa decomposição da numeração para fazer as conversões dos sistemas decimal para qualquer outro sistema que a gente estiver estudando, tá? O octal, o binário ou o hexadecimal. Então, o primeiro passo é que uma forma também de eu descobrir qual é a minha unidade, qual é a minha dezena, qual é a minha centena, é eu fazer divisões sucessivas pelo sistema que eu estou trabalhando, no caso, pelo sistema decimal. Então, se eu pegar aquele número 253 e dividir por 10, eu vou ter aqui, fazendo os cálculos, que eu vou ter 25 aqui, que eu considero até que eu tenho aqui 25 dezenas, e tenho uma unidade
e tenho 3 unidades. Tá? O resto, na verdade, representa o que não é divisível por 10. E o que não é divisível por 10 está ali no campinho da unidade, na casinha da unidade. Já esses 25 aqui, a gente observa que seriam 25 dezenas. E se eu tenho um número que é maior do que 10 na unidade de dezenas, significa então que eu tenho centenas nessa numeração. Então, eu posso fazer uma segunda divisão. Se eu fizer uma segunda divisão aqui por 10, eu vou ter o número 2 aqui como resultado dessa divisão. E como eu fiz duas divisões por 10, esse número representa a minha centena, tá? E esse outro aqui, o resto dessa conta, esse sim representa a minha dezena. Então, se a gente observar aqui, nessa coluna eu não tenho divisões, eu tenho, na verdade, a minha casa das unidades. Aqui eu tenho primeira divisão, uma divisão por 10, 10 elevado à primeira, uma divisão por 10. Eu consigo descobrir qual é o meu número de dezenas. E nessa coluna aqui, que é a divisão a segunda divisão por 10, eu tenho o meu número de centenas. E mais uma vez eu volto à numeração. Quando a gente faz a decomposição por divisões, a gente lê o número do último resultado da divisão, pegando os restos. Então, eu vou ler nessa sequência, 2, 5, 3, transformando o número 253. Bom, e no que isso vai me ajudar a fazer conversões? Na verdade, eu vou utilizar essa ideia da decomposição utilizando divisões, tá? Para converter um número que esteja numa base 10 para um número que esteja numa outra base que eu queira. Então, digamos que eu quero converter 253, que está na base 10, por um número na base binária. Eu quero saber quanto é o número 253 no sistema binário. Então, para fazer isso, eu vou fazer uma divisão de 253 por 2. O resto, eu vou deixar ele aqui guardado, o resto da divisão. E o resultado da divisão eu vou dividir novamente por 2. Vai dar aqui 63, o resto deu 0. 63 eu divido novamente por 2. Dá 31, sobra 1. 31 eu divido novamente por 2. Dá 15, sobra 1 aqui no 31. O 15 eu divido novamente por 2. Dá 7, sobra 1 de resto. O 7 eu divido novamente por 2. Dá 3, sobra 1 de resto. O 3 eu divido novamente por 2. Dá 1, sobra 1 de resto. Agora que eu não consigo mais dividir por 2. Então, eu acabei o processo de decomposição. E a numeração em binária vai ser eu pegar o resultado da minha última divisão e vou concatenar com os algarismos que eu obtive em todos os restos das divisões anteriores. Então, a numeração vai dar aí, ó, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, como eu coloquei aqui em cima. Então, esse número 253 na base 10 significa essa codificação aqui no sistema binário. Esse mesmo processo a gente faz para qualquer outro sistema. Por exemplo, se eu quero converter 253 para o sistema octal, como é que eu vou fazer? O mesmo processo. Eu vou pegar 253 e dividir por 8. O resultado dá 31 e tem como resto 5. Então, eu vou fazer a divisão novamente de 31 por 8. O resultado dá 3 e sobra de resto 7. O resultado 3 eu não consigo mais dividir por 8, então isso indica que acabou o meu processo de divisões sucessivas, de decomposição desse número. E a minha numeração, eu vou pegar sempre a última divisão, o resultado da última divisão, e vou sair concatenando com os outros restos que eu obtive. Então, a minha numeração 253 no sistema decimal equivale ao número 375 no sistema octal. Professora, e no sistema hexadecimal, como é que funciona? O mesmo processo. Se o número é 253, eu vou pegar esse número e vou dividir por 16. Nessa divisão, o resultado 253 dá 15 e tem como resto o número 13. Então, da mesma forma, eu vou pegar esse algarismo, que é o último, né, da última divisão, porque 15 eu não divido mais por 16, e vou concatenar com os restos, que o resto aqui era 13. Só que o algarismo 15 no sistema hexadecimal, que a gente viu agora há pouco, ele representa a letra F. E o número 13 no sistema hexadecimal é representado pela letra D. Então, essa codificação aqui, na verdade, é o FD.
no sistema hexadecimal. Então, 253 no sistema decimal é equivalente ao número FD no sistema hexadecimal. Na aula de hoje, aprendemos um pouco sobre sistemas de numeração, os sistemas que são manipulados pelo computador, no caso, o binário, decimal, octal e hexadecimal. Aprendemos também a converter um número inteiro que esteja no sistema decimal para qualquer outro sistema. Espero que tenham gostado. Próxima aula, a gente vai continuar com esse assunto, vendo a codificação de um número fracionário do sistema decimal para os demais sistemas e como ocorre também o processo de volta. De um outro sistema, eu querer fazer a codificação para o sistema decimal. Obrigada, até a próxima.